Olá, queridos e queridas. Sou o professor Alexandre, de Geografia. Sejam bem-vindos ao nosso pré-ENEM de cada dia. Hoje, nós vamos falar de um assunto que é bastante recorrente no ENEM, que é o assunto América Latina. A gente já começa colocando na tela para vocês alguns quesitos que são relevantes no estudo dessa matéria. Nós temos aí na nossa tela dois mapas, né? O primeiro está relacionado à regionalização física do nosso continente americano. Por que regionalização física? Primeiro a gente precisa saber o que é regionalizar. Quando a gente regionaliza, a gente agrupa espaços em relação às suas características semelhantes e levando em consideração alguns critérios. Nesse mapa aí da tela, nós estamos mostrando o nosso continente americano na sua regionalização mais conhecida, que é aquela que é relacionada aos critérios físicos, geográficos, de acordo com a sua posição no planeta Terra. Ali em cima nós temos a América do Norte, né, do qual fazem parte Estados Unidos, Canadá e México. Logo ao centro nós temos a América Central e abaixo da América Central nós temos a América do Sul. Como eu disse e repito, essa regionalização é a mais conhecida e a mais utilizada nos livros didáticos, e ela está relacionada aos critérios físicos geográficos do nosso continente americano. A América Latina, ela é um outro tipo de regionalização baseada em um outro critério. O critério relacionado à América Latina é o critério de colonização e de idiomas. Quando a gente fala em América Latina, nós estamos falando, inclusive ela tem esse nome, América Latina, porque ela é composta por países que falam os idiomas que são derivados do latim. No caso, português e espanhol, e também francês. Como está mostrando aí na nossa tela, olha aí o mapinha da América Latina como é diferente. O que é que a gente pode diferenciar em relação ao mapa anterior do critério geográfico? Se você prestar atenção, o México, nesse mapa da América Latina, no mapa anterior ele fazia parte da América do Norte, não é verdade? Nesse mapa que está aparecendo na tela, ele já faz parte da América Latina. Por quê? Porque ele é o único país no critério geográfico, né, da América do Norte que fala o idioma espanhol. No caso, no Canadá fala-se francês e inglês, e nos Estados Unidos se fala inglês. No México se fala espanhol. Por isso que ele faz parte da América Latina. Quando a gente está ensinando isso em sala de aula, a gente costuma dizer América Latina é do México para baixo, né? Que são os países que falam português e espanhol. Em questões geográficas, é interessante a gente entender a diferenciação entre essas duas regionalizações, tá? América anglo-saxônica e América Latina. Regionalização baseada em critérios de idioma e colonização. América do Norte, Central e do Sul, como eu já disse, critérios físicos, tá? É importante a gente entender também, em termos geográficos, que dentro dessas regionalizações existem as sub-regionalizações, né? Que é interessante a gente estar a par delas para que a gente se inteire, né, em questões relacionadas a elas no próprio Enem. Dentro da América Latina existem as subdivisões. Quais são elas? A gente vai já falar sobre elas. América Latina versus anglo-saxônica, né? Como eu falei anteriormente. A América anglo-saxônica, dentro dos critérios de idioma e colonização, existem diferenças básicas entre ela e a América Latina. A América anglo-saxônica, por exemplo, foi colonizada em um tipo de colonização de povoamento, onde todos os recursos estavam inseridos para o desenvolvimento do local, né? No caso, Estados Unidos e Canadá. Anglo-saxônicos significa que são colonizados por ingleses e irlandeses, né? Os povos anglo-saxões ali da Europa, tá? No caso da nossa América Latina, colonizada por portugueses e espanhóis. Olha aí a imagem, as imagens que estão aparecendo na nossa tela, que representam basicamente as diferenças entre esses dois tipos de colonização. De um lado você vê um vilarejo, né?
um vilarejo um tanto bucólico, ali onde as pessoas estão trabalhando nas suas manufaturas, desenvolvendo o próprio local. Do outro lado, você vê ali as questões escravagistas, né, da colonização de exploração sofrida pela nossa América Latina. Significa que na América Anglo-Saxônica não teve escravidão? Não. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma diferença entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, né? O norte, que era mais industrial, possuía questões mais abolicionistas. O sul, que era mais agricultável, digamos assim, tinha o cultivo de algodão e outros cultivos, era mais escravagistas, tá? Mas, no geral, essa seria a diferença principal, certo? Vamos à frente. Uma questão que é bastante relevante também em relação à América Latina e à colonização de exploração, tem a ver com as questões das ditaduras, né? O tipo característico de regime ditatorial das últimas décadas, mais precisamente no século XX. Os governos militares, baseados na doutrina de segurança nacional, que se concentraram basicamente no Cone Sul do continente. No golpe militar de 64 no Brasil, por exemplo, né, esse ciclo de ditaduras militares disseminou-se pela região. Chegando na Bolívia, em 64, por exemplo, na Argentina, em 66, e depois em 76 no Chile e também no Uruguai. Como características comuns, esses regimes impuseram a militarização do Estado, com as forças armadas, resumindo o papel dos dirigentes políticos e agentes de repressão ao comunismo. De que época nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente ali da época da Guerra Fria, né, onde existia a bipolaridade mundial, onde o socialismo era representado pela antiga União Soviética e o capitalismo era representado pelos Estados Unidos, que fazia de tudo para reprimir quaisquer ações que fossem consideradas socialistas ou comunistas, tá? Isso é bastante recorrente também nos Enems. Aí nós temos a imagem aí, o Memorial da América Latina, e temos também uma dica de leitura para vocês aí, um livro que ele não cai, ele despenca no Enem, né? Nos últimos Enems sempre tem questões relacionadas a esta bibliografia, que é As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, né? Nós temos aí ao lado da imagem do livro o Memorial da América Latina, como eu falei, que foi, digamos assim, feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Prestem atenção aí nessa escultura do Memorial da América Latina, né? É uma mão que representa, temos aí o mapa da América Latina saindo da mão em forma de sangue, não é? Esse mapa, segundo o próprio Oscar Niemeyer, né, ele representa o quê? As veias, ele pode ser correlacionado às veias da América Latina no sentido de que ele representa a luta dos povos latinos por justiça, né, por liberdade, por justiça social em geral, tá? Esse monumento e esse memorial possuem um acervo muito interessante a respeito da história da América Latina, a respeito daquilo que a gente tem falado sobre colonização de exploração, tanto antes pelos europeus, né, quando chegaram aqui, como depois também na questão das ditaduras militares, tá? Então fica aí a dica da bibliografia para leitura. Leiam, se informem. Não existe ciências humanas sem leitura. Eu costumo sempre dizer isso, certo? Eu dizia anteriormente que existem dentro da América Latina, em termos geográficos, subdivisões, não é verdade? Essas subdivisões são caracterizadas pela posição geográfica dos países, né, que estão dentro da América Latina. Ou seja, nós temos uma divisão maior, América Latina e Anglo-Saxônica, e dentro da América Latina nós temos as subdivisões regionais, que nós vamos falar sobre elas agora, certo? Dentro dessas subdivisões, né, dessa subregionalização, digamos assim, o México fica sozinho. Por que o México fica sozinho?
Como eu disse para vocês anteriormente, o México é o único país da América do Norte que fala-se o espanhol, né? E que obteve, né, digamos assim, sofreu a chamada colonização de exploração. O México é um país que fica ali próximo aos Estados Unidos e ele possui uma economia bastante diversificada, né? As questões do petróleo ali no Golfo do México, como é mostrado aí no nosso mapinha da tela, né? Possui uma economia também baseada no setor primário. Basicamente, na América Latina, a maioria dos países possuem uma economia baseada no setor primário. Os países mais industrializados, no caso, são 3: Brasil, México e Argentina, tá? Mas em todos os momentos a gente vai passar por essa economia primária apresentando as características econômicas de cada uma das sub-regiões, porque elas são basicamente norteadas ou pela agricultura, ou pela mineração, ou pelos dois juntos, enfim, certo? Logo abaixo nós temos a América Central, que é dividida em 2 situações: a América Central Istmica e a América Central Insular. O que é que significa a palavra istmica, professor? Istmica vem de istmo. O que é um istmo? É uma porção de terra que liga uma grande outra porção de terra a uma outra porção de terra. Será que eu me fiz entender? Vamos lá. É uma pequena porção de terra que liga um bloco maior de terra a um outro bloco maior de terra. Se a gente parar aí para dar uma olhada na tela, a gente percebe que a América Istmica é essa pequena porção de terra aí que liga a América do Sul e a América do Norte, né? Que são 2 grandes porções. E essa América Central, chamada América Central, ela possui também aí do lado, se você der uma olhadinha, prestar atenção, as ilhas, né? Que é a chamada América Central Insular. A palavra insular vem o quê? Vem de ilhas, de arquipélagos, né? Então, o que a gente pode dizer que a América Central é subdividida geograficamente em um istmo, e várias ilhas, ou seja, América Central Istmica e Insular. Como eu já falei anteriormente, a economia desses países aí próximos ao Mar do Caribe é basicamente também relacionada ao setor primário. Mineração, por exemplo, os países aí do Istmo, como Honduras, Nicarágua, Costa Rica, etc., são países muito voltados para o turismo e também para a mineração e também para a exportação de frutas tropicais. Quando a gente fala de Caribe, né, vem o quê? Praias paradisíacas, não é verdade? O Caribe é um mar e alguns territórios que estão próximos a esse mar, tá? Por favor, tem gente que pensa que o Caribe é um país. Não cometam esse erro. O Caribe não é um país, é uma região da América Central, do Mar do Caribe, que possui alguns territórios à sua volta, certo? Passando adiante, a gente se volta para a chamada América Andina. O que é que a palavra andina remete a vocês, pessoal de casa? Andina vem de quê? Dos Andes, na verdade, a principal formação de relevo do nosso continente americano, que é a Cordilheira dos Andes. Como é que a gente pode definir então a América Andina, pessoal? São os países que estão mais próximos da Cordilheira dos Andes, sendo eles Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Esses países possuem também economia primária. O Peru, por exemplo, é um grande líder na questão de pesca, né? Temos aí a Colômbia também na questão da mineração. Venezuela, que é uma grande produtora de petróleo, que está inserida na OPEP também, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, apesar da crise, né, que tem vivido. Enfim, a economia desses países é bastante voltada para o setor do extrativismo, tá? E eles possuem esse nome, como eu já disse e repito, porque estão próximos à principal cadeia montanhosa da nossa América, chamada Cordilheira dos Andes, certo? Passando adiante, nós temos a chamada América Platina. América Platina formada por 3 países, sendo eles Paraguai, Uruguai e Argentina. Por que esses países são chamados de América Latina? Porque eles estão ali
nas proximidades, eles são banhados, na verdade, pela bacia hidrográfica Platina, mais conhecida como Bacia do Rio Prata. A Bacia do Rio Prata, ela basicamente é formada por 3 rios principais, que são o Rio Uruguai, o Rio Paraguai e o Rio Paraná, tá? Olha ali como nós temos ali na foto ao lado do mapa, os principais rios da Bacia do Prata, que são esses que eu acabei de citar. Então, quando a gente fala em Bacia Platina, inclusive também a gente coloca ali uma parte do sul do Brasil, né, que também está junto com esses 3 países que eu acabei de citar, aí próximos, banhados pela Bacia do Rio Prata, certo? Passando adiante, é importante que a gente fale na configuração de 3 países que têm características diferenciadas. São eles as Guianas. Elas estão também separadas na regionalização presente. A Guiana, que é a antiga Guiana inglesa, colonizada por britânicos. O Suriname, que é a antiga Guiana holandesa, colonizada também por britânicos, mas os britânicos lá no século XVII cederam politicamente para os holandeses, por isso que ela se chamava Guiana Holandesa, antes de sua independência. E a Guiana Francesa, que é o único país da nossa Latinoamérica, digamos assim, que tem o euro como moeda e que também faz parte, que é um território ultramarino, digamos assim, da França, né? Guiana Francesa, França. Esses países ficam juntos, né, por causa dessas características diferenciadas em relação aos outros países da nossa Latinoamérica, certo? Passamos adiante para o nosso Brasil, que também torna-se solo nessa configuração de regionalização por ser o maior dos países da América Latina em questões territoriais, né? Aí os seus quase 9 milhões de quilômetros quadrados, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos com o Chile e o Equador, possui uma economia bastante diversificada também e é o único dos países que fala-se o idioma português, certo? Bora exercitar o cérebro, minha gente? Sempre que a gente, fazendo aqui uma analogia com a academia, né, eu sempre digo isso nas minhas aulas, sempre que a gente vai na academia, a gente exercita os músculos, a gente diz que vai ficar monstrão, né? Para o Enem, né, para os vestibulares aí da vida, é interessante que a gente fique monstrão também exercitando o cérebro, né? Então esse é o momento que a gente fica monstrão com o cérebro monstrão, né? Exercitando aí a nossa massa cinzenta. Livro, a prova Enem, Sistema Farias Brito, a prova Enem 2, tá? Página 83, questão 5. Temos aí a charge, olha aí a mão que eu citei agora há pouco para vocês ali, o monumento feito pelo Oscar Niemeyer. Nessa charge, né, o destaque da charge refere-se à obra do arquiteto Oscar Niemeyer do Memorial da América Latina. A presença dessa região no mundo pode ser entendida pelas. Aí, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está aí evocando, dentre as opções que nós temos aí nas questões, características que são relevantes em relação à nossa América Latina, tá? E relacionadas também a essa charge. Letra A, possibilidade da superação das discrepâncias sociais que caracterizam totalmente seus países. Essa imagem representa isso? Não, né, gente? A gente sabe que os países da América Latina, eles possuem diferenças econômicas, sociais e etc., mas o texto e a charge não falam sobre isso. Perspectivas econômicas atuais da maioria de seus países em evidência do cenário econômico mundial? Também não. A charge também não representa isso. Letra C. Evidências da superação tecnológica alcançada pela maioria de seus países em relação ao resto do mundo? A gente sabe que também não. Eu acabei de citar aqui os 3 países mais industrializados. São Brasil, México e Argentina, né? Os demais vivem de economia primária, basicamente. D. Organizações financeiras instaladas na maioria dos países que os destacam no cenário capitalista mundial. Até temos essa configuração na América Latina, mas ela não está relacionada à imagem da questão. Tá? E é justamente isso que a questão evoca. Temos, então, aquilo que sobra a letra E, né? As expectativas políticas de tendência socialista que emergem no cenário interno de alguns de seus principais países. Vocês lembram que eu falei para vocês em relação à bipolaridade? Pois é, essa imagem aí representa a questão dos etnocídios e das perseguições, né,
sofridas tanto na colonização europeia, quanto na época das ditaduras. Então nós temos aí, enquanto gabarito, a letra E da questão, certo? E por hoje é só. Eu espero que o nosso tempo tenha sido proveitoso. Estudem, fiquem monstrão do cérebro, resolvam itens e a gente se vê nas próximas aulas.